18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6h01 em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas e começando também mais uma semana com você aqui na Mix, hein? Hoje, segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Nós estamos aqui, Ari Guedes, o DJ na técnica, Karime Leão e Carlos Júnior na apresentação, Wellington Trovão lá no aplicativo Mano, transmitindo aí via internet para todo o Brasil, ao vivo e em cores. Mais uma edição, Karime Leão, nesta segundona. E segundou, né, Karime? Tá tudo bem? Como foi, né, o seu final de semana? Final de semana trabalhando, né, Karime Leão? Foi bacana, né? Foi maravilhoso, foi ótimo. A equipe aqui da Mix, nós acompanhando, fazendo a cobertura das eleições de 2020. Ficamos aqui, eu dividi o horário com a repórter Nathalie Moraes, com Ari Guedes e Aloysio Júnior. Foi sensacional, obrigada aí a todos, né? Toda a equipe que deu todo o suporte para a cobertura dessas eleições 2020. Muito boa noite para você que acompanha aqui a programação da Mix Manaus. Estamos juntos sim, até às 7 da noite no programa 18 horas. Aquele alô especial para a galera do aplicativo Mano, que nos acompanha ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mix. E se você quiser conferir o nosso programa, mais tarde vai lá no 18horas.com.br. Temos também o nosso canal no YouTube. Estamos lá, 18 horas. Bacana, a equipe de jornalistas aí que também, né, ficou de plantão nesse final de semana aí, show de bola na cobertura aí das eleições. Muito boa noite para vocês e também para a equipe, né, de apoio, né, da Rádio Mix FM, que também caminharam conosco nesse final de semana, né, nesse trabalho aí bacana e gratificante que nós fizemos. E, né, cara, final de semana, eleição, e essa eleição foi uma eleição aí completamente diferente, né, de todas as outras eleições aí que nós já vimos e participamos. Um dos motivos é porque, né, foi marcada pela pandemia de Covid-19, que alterou a data de outubro para novembro, alterou aí, né, diretamente as campanhas eleitorais, que sem aglomeração não teve, e a campanha foi focada nas redes sociais, além de todas as restrições na hora de votar. Pois é, e ainda tivemos o que no domingo? Tivemos ataque hackers no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Temos também o atraso, né, na contagem dos votos por causa de um problema nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral também. Aqui em Manaus, por exemplo, o resultado atrasou quase 5 horas. E teve cidade aí que o resultado só saiu, Karime Leão, hoje pela manhã. E foi o caso da Prefeitura de Maceió, e a cidade de São Paulo amanheceu sem definição de vereadores. Tudo por causa da pane que aconteceu no sistema, né, do Tribunal Superior Eleitoral. E apesar da demora, o presidente do tribunal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, em coletiva, inclusive, tentou afastar, né, as suspeitas sobre a possibilidade de se fraudar os resultados. Ele participou de várias coletivas ontem, inclusive, falou várias vezes explicando como é que o sistema é seguro, como o sistema das urnas eletrônicas é seguro aqui no país, explicou com muita calma como que é feito, né, a coleta dos dados, como é feito a contagem e até dar o resultado final das eleições. Ele disse que não havia essa hipótese, né, de nenhuma fraude em todo o processo. Agora, estamos falando em eleições diferenciadas, então, e um dos resultados diferenciados que tivemos nessa eleição foi que 20 pessoas que se identificam como transexuais ou travestis de 18 diferentes cidades do Brasil foram eleitas para ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores. O número de pessoas desse público eleita em todo o país representa um aumento de 150% em relação à eleição de 2016. Aí em 2016, de acordo com um levantamento feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, foram 8 candidatos eleitos. Esse aumento foi um reflexo do crescimento de candidaturas dessa população em especial. E um destaque foi a candidata trans, a vereadora Duda Salabert, do PDT. Ela foi eleita em Belo Horizonte com o maior número de votos na história da Câmara Municipal. Foram 37.613 eleitores
eleitores que confirmaram os números da candidatura dela na urna eletrônica. Ela também foi a primeira vereadora trans da história do Legislativo lá em Belo Horizonte, capital mineira. Em todo o Brasil, esse ano foram registradas 318 candidaturas. O número representa um aumento de 257% em relação ao ano de 2016, quando foram identificadas apenas pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Agora são 6h06 em Manaus. Estamos começando para você nessa segunda, hein? Mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, como já era esperado, o Manaus vai ter segundo turno. E a disputa será entre Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante. Amazonino teve 23,91% dos votos válidos e Davi Almeida 22,36%, percentuais que nenhuma pesquisa eleitoral, nenhuma acertou. Bom, e logo depois do resultado da apuração das urnas, os candidatos se pronunciaram e quem acompanhou os pronunciamentos e traz os detalhes agora pra gente é a repórter Nathalie Moraes. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, com 100% das urnas apuradas, Amazonino Mendes ficou com 234.088 votos, o que representa 23,91% do total, enquanto o segundo colocado, Davi Almeida, somou 218.929 votos, o equivalente a 22,36% dos votos válidos. A eleição aqui em Manaus registrou 18,23% de abstenção, 4,04% de votos brancos e 6,05% foram de votos nulos. Com a disputa bastante acirrada, Amazonino e Davi seguem agora para um segundo turno. Amazonino Mendes tem hoje 80 anos, é advogado e empresário do ramo da construção civil. Filiado ao Podemos, já foi 3 vezes prefeito de Manaus, 4 vezes governador do Amazonas e também senador. Logo após o resultado, o candidato Amazonino Mendes celebrou o avanço para o segundo turno. Como estava previsto, nós chegamos ao que é o segundo turno. É uma outra eleição. Mas é muito importante eu dizer, extravasar o que eu estou sentindo agora. Já participei de inúmeras eleições, mas eu confesso a vocês que vocês me emocionaram. Que coisa maravilhosa vocês ainda reconhecerem o guerreiro, o lutador. E estão me dando essa honra de uma nova disputa. Mais uma vez, o Amazonino Negão vai consultar as mentes, a cabeça, o sentimento e o coração de cada um conterrâneo daqui de Manaus. Davi Almeida tem 51 anos, é formado em Direito. Davi foi eleito 3 vezes como deputado estadual e ocupou o cargo de governador interino do Amazonas após a cassação do então governador José Melo por compra de votos. Davi comemorou o avanço para o segundo turno e já fala em alianças. Uma honra e um privilégio poder servir a minha cidade. Eu tenho falado com a minha filha hoje, nós acordamos cedo, vamos orar em frente à prefeitura, porque hoje é o dia de se cumprir a promessa. Hoje é o dia de se cumprir a promessa. Manaus vai ser uma cidade melhor para se viver. Agora sim, nós estamos no segundo turno, nós vamos debater as ideias, as propostas para a nossa cidade. Manaus certamente terá um serviços públicos mais eficientes. Em todo o estado, apenas na capital, Manaus, a decisão do pleito ficou para o segundo turno. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Bom, e essa eleição foi marcada pelo número recorde de abstenção. 18,23% dos eleitores, ou seja,
ano e 242.787 eleitores deixaram de votar neste domingo aqui em Manaus. O número total de votos válidos foi de 1.088.826 e apenas 979.014 votos foram válidos. 6,5% dos eleitores anularam o seu voto e 4% votaram em branco. Bom, a verdade é que nenhuma, pesquisa eleitoral, nesses últimos dias aí, cravou realmente o resultado. E isso pode ser por conta das abstenções que aconteceram. A ausência de 242 mil pessoas representa aproximadamente 20% dos eleitores. Isso com certeza reflete aí em qualquer resultado. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Amazonas, o desembargador Aristóteles Turi, considerou que o primeiro turno da eleição foi tranquilo aqui no estado, mas ele também falou das adversidades enfrentadas nesta eleição, que teve um desafio a mais, é claro, a pandemia do novo coronavírus. Vamos conferir o que disse o desembargador. Feito que se caracterizou pela sua singularidade. Naturalmente, tivemos muitos problemas por conta dessa pandemia, fazia com que pensássemos que não pudéssemos realizar o nosso objetivo. Porém, muito pelo contrário, com a força de todos, magistrados, aqueles operadores do direito, os funcionários deste tribunal, chegamos realmente a essa beleza de realização do nosso pleito de 2020. Bom, e quanto às ocorrências, o secretário de Segurança do Estado do Amazonas, que é o Loismar Bonates, informou que foram registrados 105 crimes eleitorais em todo o estado do Amazonas. Desses, 77 foram prisões e mais de 300 denúncias feitas pelo Disque 190, mas a maioria por conta de embriaguez. Vamos acompanhar o que disse o secretário de Segurança do Estado. Nós tivemos ocorrência apenas em 38 municípios dos 62 municípios do nosso estado. Portanto, a eleição para o Sistema de Segurança Pública foi uma eleição realmente bastante tranquila e esperamos que o segundo turno também ocorra da mesma forma. Obrigado. Você está ouvindo 18 horas. E o número realmente que surpreendeu foi o índice de abstenção, porque era esperado pelo TRE aqui do Amazonas que ficaria em torno de uns 40%, mas na verdade não chegou a 20%. O número de eleitores de Manaus que deixou de votar, segundo o relatório do tribunal que foi divulgado hoje. 18 horas. Bom, como falamos no início do programa, esse ano o resultado demorou a sair. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que um problema técnico provocou lentidão na apuração dos votos nas eleições municipais. Segundo o ministro, ocorreu uma falha nos processadores de um computador, o que teria provocado a lentidão da totalização dos votos e, consequentemente, na divulgação dos resultados. Mas também há uma suspeita aí de ataque de hackers que está sendo investigado aí pela Polícia Federal. A possibilidade de um ataque cibernético, provavelmente do exterior, Bom, e esse atraso trouxe novamente a discussão sobre a necessidade do voto impresso, aquele do papelzinho, como defende o presidente Jair Bolsonaro. Mas apesar do atraso da divulgação do resultado, não houve questionamento sobre o resultado da eleição em nenhum dos mais de 5 mil municípios. Uma investigação da empresa Safernet, que trabalha em parceria com o Ministério Público no monitoramento de fraudes eleitorais, apontou que os ataques hacker sofridos pelo Tribunal Superior Eleitoral neste domingo foi uma operação coordenada para desacreditar a Justiça Eleitoral. Por conta dos ataques, o resultado da votação demorou mais do que o previsto para ser anunciado em várias partes do país. Aqui em Manaus, o atraso foi de quase 5 horas. A repórter Nathalie Moraes, que cobriu a apuração da eleição, tem mais detalhes para a gente agora.
Neste domingo, foi confirmado que houve um vazamento de dados antigos de um banco com informações desatualizadas sobre o sistema de recursos humanos da Justiça Eleitoral Brasileira, que expôs funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a Polícia Federal, o ataque que deu acesso aos dados foi feito ainda no dia 23 de outubro e já está sendo investigado. Segundo o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, o atraso na apuração foi por conta de um problema técnico em um dos processadores do computador responsável pela contabilização dos resultados e não atingiu as urnas que não estão ligadas à internet. Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico que foi exatamente o seguinte: um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. Essa é a razão técnica pela qual houve o atraso. Com os problemas da apuração e dos ataques, surgiram dúvidas quanto à legitimidade do processo eleitoral nas redes sociais de todo o país. Várias mensagens falsas começaram a circular em grupos de mensagens apontando um suposto esquema de fraude no pleito de 2020. O ministro da Justiça, André Mendonça, descartou qualquer esquema de fraude nas eleições 2020. A Polícia Federal tem trabalhado em perfeita sintonia com toda a área de segurança e tecnologia de informação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, há uma troca de informações que auxiliam praticamente online aí esse avanço das investigações e não há qualquer indicativo de prejuízo ao pleito eleitoral. A especialista em crimes cibernéticos, a advogada Carol Dias, destacou a legitimidade das eleições 2020 e que o TSE, com essa nova metodologia de totalizar sozinho os votos sem dividir a responsabilidade com os tribunais eleitorais regionais, deixam as eleições ainda mais seguras. Todos os TRS. Então, você está mandando a totalização para um único ponto. Então, isso melhora ou torna ainda mais seguro o sistema que já vem sendo usado com muita segurança ao longo do tempo. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Bom, vale destacar também que a eleição em todo o país foi bastante tranquila. Nenhum fato grave foi registrado, a não ser as tentativas de compra de votos, que em muitas cidades teve a repressão da polícia. Aqui mesmo no Amazonas tivemos o prefeito de Tonantins, Lázaro de Souza Martins, que foi preso em flagrante com dinheiro para comprar votos. Bom, vamos saber agora como fica o calendário eleitoral nessa outra fase da eleição municipal, na reportagem de Cíntia Blink. E Manaus vive o segundo turno que ela já esperava. Amazonino Mendes contra Davi Almeida. E a partir de hoje, às 17 horas, os candidatos já puderam dar início aos comícios, distribuição de material gráfico e utilizar os carros de som. A missão é só uma: conquistar o voto dos eleitores. E desta sexta-feira, dia 20, até o dia 27, o candidato da coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, e o concorrente da coligação Avante Manaus, Davi Almeida, vão voltar a aparecer na televisão e no rádio, no horário eleitoral gratuito. Cada um dos que estão na disputa vão ter 10 minutos de tempo de TV e rádio, que vão ser exibidos na manhã às 7 horas, na tarde às 13 horas e à noite às 20 horas. Além disso, os candidatos, a partir da próxima sexta-feira, também terão 70 minutos diários, divididos em propagandas de 30 e 60 segundos, distribuídos pelas emissoras de rádio e TV. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, essa vai ser a campanha para o segundo turno mais curta da história, por conta da pandemia do novo coronavírus. Os dois que passaram para o segundo turno têm exatos 13 dias para convencer o eleitor a votar neles. Até agora, os outros 9 candidatos que tentaram disputar a vaga para prefeito de Manaus não falaram oficialmente quem vão apoiar no segundo turno. Apenas Romero Reis declarou em nota que não pretende apoiar nenhum dos candidatos.
A partir do dia 24 de novembro, quer dizer 5 dias antes da eleição, até o dia 1º de dezembro, que são 2 dias depois, nenhum eleitor pode ser preso, a não ser em caso de flagrante delito ou se cometer um crime inafiançável, como racismo, tortura e terrorismo. A lei seca deve começar às 22 horas da véspera da eleição e se estende até às 18 horas do domingo de votação, como foi no primeiro turno. Nesse período, a comercialização de álcool fica proibida em todas as cidades do Amazonas em que há o segundo turno. E dia 29, os eleitores voltam às urnas para dizer qual dos dois vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos. A eleição também será das 7 às 17 horas, segundo o calendário eleitoral divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora são 6 horas e 20 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas até às 7 da noite. Nós vamos abrir agora a playlist do 18 horas e nós vamos com Billie Eilish, uma das artistas aí mais prestigiadas do momento e ganhadora de 6 prêmios na edição do Grammy desse ano. Lançou na última quinta-feira o novo single que é Therefore I Am, né? I Am, Therefore I Am. É o nome da música aí, Karime Leão. Exato, e que chegou aí com um videoclipe dirigido por ela mesma, né? Pela cantora. Bom, depois de alguns meses, um pouco afastada da mídia, tirando um tempo para compor e gravar, Billie Eilish volta a lançar um novo trabalho, incluindo também a volta aos palcos. Vamos de música, vamos de Therefore I Am. Você está ouvindo 18 horas. Em 6 horas 24 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. Abrimos assim a playlist do 18 horas de hoje com Billie Eilish, a música Therefore I Am em 100.7. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite, madrugada. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é que chove. Pode chover a qualquer momento durante a noite e essa madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 92%. Agora 6 horas e 25 minutos. Boa noite. Mix. Olha, a renovação na Câmara Municipal, né, de Manaus foi aí algo bem acima do esperado, hein? Pois é, Carlão, dos 41 vereadores, 21 não conseguiram se reeleger. Vamos conferir como ficou a nova composição da Câmara de Manaus agora na reportagem de Cíntia Blink. E na Câmara Municipal de Manaus, 24 vereadores vão ter que deixar o gabinete porque não conseguiram a reeleição. Isso significa que quase 60% da Câmara foi renovada. Uma das novas apostas dos eleitores foi Amon. O jovem de 19 anos foi o 5º mais bem votado, com 7.537 votos. E ele agradeceu os eleitores nas redes sociais. Muito obrigado a todos. É o que eu posso dizer, sem enrolação. Muito obrigado. Gratidão não prescreve. Aliás, 7.537 também é um número mínimo de árvores que nós vamos plantar na cidade de Manaus. Não foi uma proposta, um compromisso pessoal que eu assumi e que hoje mesmo começa a cumprir. Continuam na Casa Legislativa 17 vereadores. Joelso Silva, atual presidente da Câmara, professora Jaqueline, Rosivaldo Cordovil, Raulzinho, Jaildo dos Rodoviários, Marcel Alexandre, Marcelo Serafim, Davi Reis, Everton Assis, professor François, professor Samuel, Diego Afonso, Glória Carrati, Sassá da Construção Civil, Bessa, Rosinaldo Bual e o Wallace Oliveira. O candidato mais bem votado foi João Carlos, do Republicanos, com 13.880 votos. E o último da lista foi Peixoto, do PTC, com 2.450 votos. Já o partido que mais fez vereadores foi o Avante e o PSC, cada um com 4 vereadores. Depois,
3 partidos empataram, cada um com 3 vereadores: Republicanos, Patriota e Podemos. O número de mulheres na Câmara vai continuar tímido nessa nova legislatura. 4 candidatas ao cargo conseguiram votos suficientes, ou seja, elas representam menos de 10% da Casa Legislativa. 2 são novatas, Thaisa Lippe e Iomara Lins. Já Glória Carratti e a professora Jaqueline foram reeleitas. Cíntia Blink, para o 18 horas. E continuamos falando, das eleições municipais. 57 municípios do Amazonas vão ser comandados por homens, incluindo a capital. Aí a repórter Odineia Araújo informa agora pra gente quais foram os prefeitos eleitos no interior do estado. Dos 62 municípios do estado, 57 vão ser comandados por homens e 60 elegeram seus representantes. A situação está indefinida apenas em Manaus, onde haverá segundo turno entre Amazoniano Mendes e Davi Almeida, e em Santa Isabel do Rio Negro, onde o candidato mais votado está sub júdice. Vamos conferir agora quais são os prefeitos já eleitos nos 55 municípios administrados pelos homens. Alvarães, Lucenildo de Souza Macedo, PSC. Amaturá, José Augusto Barroso Eufrásio, PROS. Anamã, Francisco Nunes Bastos, PSC. Anuri, Reginaldo Nazaré da Costa, Republicanos. Apoí, Marcos Antônio Lise, PSC. Atalaia do Norte, Denis Paiva, PSC. E Altazes, Anderson Cavalcante, também do PSC. Foram eleitos ainda, em Barcelos, Edson Mendes, MDB, Barreirinha, Glênio Seixas, MDB, Benjamin Constant, Davi Bemergui, também do MDB, Boa Vista do Ramos, Everaldo Trindade da Silva, PSC, Boca do Acre, Zeca Cruz, do PP, e Borba Simão Peixoto, também do PP. Em Caapiranga foi eleito Francisco Andrade Braz, PSC. Canutama, José Roberto Torres de Pontes, também do PSC. Carauari, Bruno Luiz Litaif Ramalho, MDB. Careiro, Natan Macena, Republicanos. Careiro da Várzea, Pedro Guedes, do PSD. Coari, Adail Pinheiro Filho, do PP. E Codajás, Tonho, também do PP. Eirunepé, Railan Barroso, Democratas. Envira, Juan Matos, PL. Fonte Boa, Gilberto Lisboa, Biquinho, também do PL. Guajará, Ordean, do PP. Humaitá, Dedé Lobo, PSC. Iranduba, Augusto Ferraz, Democratas. Itacoatiara, Mário Abraim, do PSC. Itamaraty, João Campelo, do MDB. Japurá, professor Vanilson, do PSD. Juruá, doutor Júnior, do MDB. E Jutaí, Pedrinho, do PDT. Em Lábrea foi eleito Jean Barros, MDB. Manacapuru, Beto D'Angelo, Republicanos. Manaquiri, Jair Souto, do MDB. Manicoré, Lúcio Flávio, do PSD. Maranhão, Pastor Edir Castelo Branco, Republicanos. E Maués, Júnior Leite, do PSC. Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis, MDB. Novo Airão, Frederico Júnior, PSC. Novo Aripuanã, Josione Souza, PSDB. Parintins, Bigarcia, Democratas. Pauini, Renato Afonso, PSD. E Rio Preto da Eva, Anderson Souza, do PP. Santo Antônio do Içá, Valder Costa, o Cecel, do Republicanos. São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Curubão, do PT. São Paulo de Olivença, Nazareno Martins, o Gibe, Republicanos. São Sebastião do Atumã, Jander Barreto, também do Republicanos. Silves, professor Paulino Grana, do PSDB. Tabatinga, Saul, do MDB. Tapauá, Gamaliel, do PSC. Tefé, Nixon Marreira, do PTB. Tonantins, Salles, do Republicanos. Uarini, Antônio Shoa, do PSD. Urucará, Henrico Falabella, do MDB. E Urucurituba, Claudenor Pontes, o Sabugo, do PT. Volto com vocês. E o número de mulheres eleitas para as prefeituras do interior do estado se mantém baixo. Aí das 62 prefeituras dos municípios do estado, apenas 5 vão ser comandadas por mulheres. Vamos saber aí os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Dos 61 municípios do Amazonas que elegeram ontem os chefes do Executivo Municipal, apenas 5 vão ser comandados por mulheres. Beruri, que reelegeu a prefeita Maria Lucir dos Santos de Oliveira, a Dona Maria, do MDB, e Pichuna, que também reelegeu Maria Oliveira, do PSDB,
Itapiranga, que também reelegeu Denise Lima, do PP, Nhamundá, que elegeu Marina Pandolfo, do PSD, e Presidente Figueiredo, que elegeu Patrícia Lopes, do MDB. A eleição de mulheres para as prefeituras dos municípios do Amazonas, aliás, tem reduzido a cada pleito. Em 2008, foram eleitas 7 prefeitas no Amazonas. Em 2012, foram 6. Em 2016, foram 5 eleitas, o mesmo que este ano. Para a União Brasileira de Mulheres, esse cenário revela a subrepresentatividade feminina no processo eleitoral. A presidente nacional da UBM, Vanja Santos, diz que as mulheres precisam de apoio nos instrumentos sociais que favoreçam a participação delas na política, como creches e escolas. Nós que somos mais de 52% da população votante no Brasil, não conseguimos alcançar uma média desejável à participação das mulheres. E o Amazonas reflete o resultado da não inserção efetiva das mulheres na política. Nas disputas às prefeituras no Brasil, a cada 10 candidatos, apenas uma era mulher. As 5 mulheres de 62 municípios do estado do Amazonas eleitas nos demonstra que os 5% do fundo partidário para a formação das mulheres nos partidos não tem funcionado e que o percentual do fundo eleitoral também ainda não é o suficiente e que o tempo de TV, que é obrigatório, também ainda não funciona. A presidente da União Brasileira de Mulheres diz também que é preciso cobrar dos partidos políticos maior patrocínio da participação das mulheres no processo eleitoral. Nós temos que ter uma educação que favoreça a desconstrução da cultura patriarcal e machista que servem de impedimento para essa participação das mulheres também. Quando você tem grupos da sociedade que não estão representados na política, isso significa dizer que o processo democrático está falhando. Democracia é participação com representatividade e nós, mulheres, somos subrepresentadas nesses espaços. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas investiga várias irregularidades na eleição no interior do estado. E as denúncias são muitas e incluem desde ameaças até prisões. E a repórter Odneia Araújo volta com essas informações. O domingo de eleição no Amazonas foi de muito trabalho para o Ministério Público Eleitoral. Os promotores estiveram em todos os municípios do estado para fiscalizar o pleito. E os crimes foram os mais diversos possíveis. Em Tonantins, o prefeito Lázaro de Souza Martins, o Curica, foi preso em flagrante em casa na noite de sábado por suspeita de compra de votos. Em Humaitá, candidatos a vereador foram presos por propaganda irregular e compra de votos. Em Boca do Acre, candidato a vice-prefeito foi preso por boca de urna. Em Beruri, o Ministério Público Eleitoral investiga suposta organização montada para comprar votos de eleitores. Em Barcelos, a atuação foi para inibir o transporte ilegal de eleitores na calha do Rio Negro. Para o Ministério Público Eleitoral, a atuação dos promotores de justiça no interior foi muito boa. O coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais, procurador de Justiça Mauro Veras, disse que a fiscalização deu segurança ao eleitor e isenção ao pleito. O Ministério Público está presente, fiscalizando todos os processos, para que ao final o eleitor possa ter a sua tranquilidade que o seu voto é livre de qualquer tipo de coerção, de qualquer tipo de violação, exercendo a sua cidadania na plenitude. Parte das denúncias foram feitas pela própria população, inclusive através de vídeos enviados por WhatsApp. As denúncias agora vão ser oficializadas para que os responsáveis sejam penalizados conforme determina a lei. E o eleitor que não votou nesse domingo tem até 60 dias para justificar a ausência junto à Justiça Eleitoral. O procedimento pode ser feito pessoalmente, pela internet, através do site do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado gratuitamente. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente fala sobre a Amazônia, porque de acordo com o levantamento mais recente do INPE, divulgado no fim da semana passada, os alertas de desmatamento na região em outubro são os mais altos para o mês na série histórica. Vamos aos detalhes com a repórter Júlia Gomes.
Amazônia Legal teve uma área de 836,23 quilômetros quadrados sob alerta de desmatamento em outubro, a maior para o mês desde que o monitoramento começou em 2015. É o que mostram os dados atualizados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os alertas foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal. A área desmatada em outubro, de mais de 830 quilômetros quadrados, considera os alertas até o dia 30 de outubro, sem o último dia do mês, que, segundo o INPE, a medição do desmatamento do dia 31 de outubro pode ter sido impedida por nuvens. Nos primeiros 6 dias de novembro, os dados mais recentes já mostram que há 60,91 quilômetros quadrados de área da Amazônia Legal sob alerta de desmatamento. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e envolve a área de 8 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de uma parte do Maranhão. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 38 minutos, você está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, conferindo aí as notícias do programa 18 horas e a segunda da playlist de hoje aí vem com a faixa Hawaii Remix, que é o novo hit aí da estrela da música latina que é Maluma, com parceria do superastro The Weeknd, inclusive já virou hit. Pois é, Carlão, essa versão remix do Hawaii tem até a mesma pegada da música original, mas conta com The Weeknd cantando versos em espanhol. Arrasou, né? Vamos de música, vamos de Hawaii Remix. Você está ouvindo 18 horas. Legal, em 6 horas 42 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. A segunda da playlist de hoje foi assim, hein? Maluma e The Weeknd da música Hawaii Remix em 100.7. Mix. Agora nós vamos conferir, hein, a previsão do tempo. Como vai ficar aí, né? O tempo, clima amanhã, terça-feira. Sol ou chuva, previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 54% e 91%. Hora 6h43, boa noite. Mix. Olha aí, o sistema de pagamentos instantâneos, o Pix, é lançado oficialmente nesta segunda-feira pelo Banco Central. E na ocasião, o Banco Central prometeu novidades ainda para o primeiro semestre de 2021, como o cashback, que é o troco em dinheiro e pagamentos programados. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Há pouco tempo, a Stephanie Medeiros criou uma loja de roupas virtual e os pagamentos das vendas feitas por ela são praticamente todos pela internet, por meio de transferências eletrônicas. Com a nova ferramenta financeira disponível, o Pix, ela imagina que terá benefícios na hora das vendas. Pelo que eu entendi e vi, vai ser um novo jeito de fazer transferências, diferente do TED e do DOC. Vai poder ser transferido nos finais de semana e cair na hora. Pelo que eu vi, é isso que vai ser o Pix. A nova tecnologia disponibilizada pelo Banco Central vai permitir que pessoas físicas e jurídicas realizem pagamentos e movimentações de forma mais rápida, em poucos segundos, todos os dias da semana, 24 horas por dia. Mas as vantagens não param por aí. No evento virtual de lançamento do Pix, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, afirmou que o Pix terá novas funcionalidades ainda no primeiro semestre de 2021, como pagamentos programados e troco em dinheiro, o chamado cashback. Roberto Campos destacou também que o novo sistema é democrático por levar a tecnologia a todos os lugares e reduzir os custos das operações,
como por exemplo com o transporte de dinheiro. O presidente do BC disse que o novo sistema viabiliza os pequenos negócios. O cashback vai ser muito importante, primeiro porque ele facilita, depois ele diminui o custo e lembrando também que quando uma empresa pequena, numa cidade pequena, acumula um valor de dinheiro muito grande, começa a ter um tema de uma preocupação com segurança, e aí você tem que aumentar a segurança, é um custo de segurança maior. Então tem toda uma parte de simplicidade que vai ser feita. Nós temos uma parte de elaboração de medidas, né, que vão enfrentar muito essa parte, vão combater muito essa parte do crime organizado, toda essa parte de lavagem de dinheiro. Lembrando que um dos principais componentes, né, um dos principais objetivos é aumentar a rastreabilidade do dinheiro, ou seja, o dinheiro passa a ser mais rastreável. Então a gente vê um futuro com maior digitalização, né, e maior segurança. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas foi o estado com maior crescimento do PIB em 2018, isso segundo dados do IBGE. Com 5,1% de variação, 5,1% de variação, o desempenho do PIB amazonense manteve o estado como a 16ª economia do país pelo 4º ano consecutivo e a segunda da região norte. Os detalhes com a repórter Júlia Gomes. O Amazonas apresentou PIB de 100,11 bilhões de reais e cresceu em volume 5,1%, a maior variação do país. A participação do estado no Produto Interno Bruto Nacional em 2018 foi de 1,4%. O desempenho do PIB amazonense manteve o estado como a 16ª economia do país pelo 4º ano consecutivo e a segunda da região norte. No entanto, o PIB per capita, que é a divisão do PIB pelo total da população, vem diminuindo de ano para ano, perdendo posições em relação aos outros estados. Os dados são das contas regionais de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A economia amazonense, que é relativamente concentrada no setor industrial, devido à Zona Franca de Manaus, teve seu desempenho influenciado principalmente pelas indústrias de transformação, como explica o supervisor de disseminação de informações do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira. O aumento do PIB amazonense de 5,1% foi potencializado principalmente pela indústria, que participou com 8,2%, fruto do bom desempenho dos equipamentos de informática, outros equipamentos de transportes, bebidas e gás natural. Os serviços também colaboraram com 3,8%, destaque para o comércio, atividades profissionais e transporte e armazenagem. Por outro lado, a agropecuária foi a única atividade com redução de 1,6% no estado em 2018. De acordo com o IBGE, com o maior crescimento de volume, o Amazonas é um exemplo do bom resultado do norte do país, região onde houve a maior elevação em volume do PIB de 3,4%. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O médico e empresário e ex-deputado federal Luiz Fernando Nicolau morreu na tarde desta segunda-feira em Manaus aos 74 anos de idade. O médico neurocirurgião estava internado no Hospital Samel, no centro, com Covid-19 há 15 dias e precisou ser entubado na semana passada. E no início da tarde de hoje, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Carioca Luiz Fernando Nicolau era médico formado em 1973 na Universidade Federal do Amazonas e pós-graduado em administração hospitalar. Em 1976, fundou o Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados no centro de Manaus, o que acabou sendo o início da SAMEL, hoje a maior rede de assistência hospitalar do estado do Amazonas. O Luiz Fernando era pai do deputado estadual Ricardo Nicolau, que disputou o primeiro turno das eleições para a Prefeitura de Manaus. 18 horas. E o candidato da coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, se manifestou pelas redes sociais, lamentando o falecimento do ex-deputado Luiz Fernando Nicolau, que aconteceu nesta segunda-feira. Nicolau foi secretário de saúde do primeiro governo de Amazonino Mendes. Amazonino Mendes disse o seguinte nas redes sociais, abre aspas, um homem que prestou muito serviço ao Estado. Quero deixar aqui meu abraço e a minha solidariedade aos seus familiares, fecha aspas, afirmou o candidato Amazonino Mendes. Agora são 6 horas e 50 minutos e você está no melhor Mix do Brasil.
Você está ouvindo 18 horas. Bem, nós vamos agora fechar, né, a playlist do 18 horas de hoje. Nós vamos The Weeknd, que confirmou, inclusive, aí, né, a participação por meio das redes sociais. Ele vai participar da NFL, que é a principal liga de futebol americano. Anunciou o cantor canadense, que é o The Weeknd, como o artista que vai fazer aí a festa no intervalo no Super Bowl Carimilhão Show, hein? Que vai acontecer no dia 7 de fevereiro de 2021. Agora a gente aguarda um showzaço, né? Porque tradicionalmente esses shows são maravilhosos, são fantásticos. Produção total, Exatamente. Né? Então vamos encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas com In Your Eyes. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6 horas e 55 minutos em Manaus. Ficamos assim, né? Com a terceira da playlist de hoje do 18 horas de Weekend, a música In Your Eyes, aqui em 100.7. Mix. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E até esse momento não foi divulgado o boletim Covid-19 do estado do Amazonas. Agora, no Brasil, o país registrou 138 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas até às 8 da noite de domingo. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 491, voltando a se aproximar da casa dos 500. A variação foi de mais 22% em comparação com a média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta de mortes por Covid-19. Algo que não acontecia desde o dia 4 de junho. E segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, com dados dos ministérios, com dados das secretarias de saúde dos estados, as mortes por Covid-19 hoje aqui no Brasil somam 165.858. E o número de casos, nós no país alcançamos 5.864.943, o total de casos registrados de Covid-19 no país. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o país soma hoje 5.291.511 pessoas recuperadas da doença. Agora são 6 horas e 57 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas registrou a maior alta do Produto Interno Bruto PIB, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos entre todos os estados brasileiros em 2018. Nessa época, o governador era Amazonino Mendes. O PIB do Amazonas cresceu 5,1%, índice muito maior que a média nacional, que foi de 1,8%. Tivemos no Amazonas um crescimento típico de uma economia revitalizada, pujante, com reflexos positivos em todos os setores. O Amazonas é um exemplo de que quando se tem planejamento, se governa com responsabilidade e ética, todos os agentes saem ganhando. O comércio cresceu, a indústria aumentou a produtividade e as vendas, o setor de serviços multiplicou, os negócios e até o setor primário, que não é tão forte no estado, teve um desempenho positivo. O Amazonas é um estado rico, de grande potencial, que se explorado de forma sustentável vai melhorar a vida de todos os que aqui vivem. Mas é preciso que o governo do estado colabore. Não dá para crescer com um governo mergulhado na corrupção, sem planejamento e sem um plano de desenvolvimento para o estado. O atual governador enfrenta uma investigação que deve ser concluída nos próximos dias. O povo do Amazonas merece um governo que tire o estado das páginas policiais e o recoloque nas grandes manchetes de economia, liderando o crescimento entre os estados brasileiros, combatendo o desemprego e gerando renda. 18 horas. 6h59, segunda-feira, fechando mais uma edição do 18 horas. Karine Leão, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela companhia, gente. Boa noite, até amanhã. Boa noite para você também em 100,7. Continue bem, continue aí na sintonia certa. E amanhã, terça-feira, a partir de 6 da tarde, estaremos de volta com você aqui com mais uma edição aí do 18 horas no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.